Fala galera, beleza? Qual que é a importância de entender alvos macros e alvos micros dentro do nosso operacional? Eu sou o trader Thiago Lacerda e eu quero te ajudar com isso. Galera, antes de irmos para o gráfico, eu quero te mostrar uma coisa aqui na tela com formas de desenho. Eu sei, eu estou recebendo várias mensagens do pessoal falando, mostra o gráfico, mostra o gráfico. Mas calma, tudo tem o seu processo. Então, eu quero te convidar a vir entender. Eu vou dar uma palhazinha hoje no gráfico para que vocês vejam isso lá, como vocês determinam isso. Mas estamos guardando o melhor para o final, para que vocês realmente entendam como visualizar isso e seguir em frente. Então, vamos lá para me mostrar uma coisa para vocês aqui nessa parte. Olha só, deixa eu tirar essa câmera daqui, porque parece que está ficando ruim. Olha só, galera. Eu quero falar para vocês, todo mundo ouve falar como o preço se movimenta. Que o preço se movimenta em teoria de tal, que o preço se movimenta em ondas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo está familiarizado em visualizar todas as pessoas desenhando isso, né? Desenhando isso e para representar o gráfico aqui, fazendo um AOCO, né? Fazendo aqui confirmações abaixo de topo. Mas e aí? Como que eu vejo isso no gráfico? Você já parou para se definir? Para se verificar? E para você saber se você está nessa perna de expansão ou uma perna de correção, o que que determina? Como que eu sei que eu estou ou não estou em um possível alvo? Então, galera, para a gente esclarecer isso de forma eficiente, eu vou puxar você um pouquinho para trás. Lembra de quando a gente falou sobre marcações? Ali é o nosso possível alvo. Então, eu quero que você sempre pense que as marcações, para você, ela é alvo. Mas como que nós vamos identificar se isso é um alvo macro ou um alvo micro nas operações? Tá? Então eu vou mostrar isso no gráfico para que você veja. Mas antes disso, se você está por aqui, né, sempre nos acompanhando, não deixa de dar o like. Eu vejo que nos outros vídeos tivemos várias e várias visualizações, mas vocês não estão dando like no nosso vídeo. Deixa o like, comenta no nosso vídeo o que você está achando da nossa série. E aí, tá gostando? Vai fazer sentido para você ou não, né? Deixe sua opinião, seja boa, seja ruim, é sempre construtivo para a gente melhorar os vídeos aqui no nosso canal, para que você também evolua junto com a gente. Se você não faz parte do meu canal do Telegram, que é aberto a todos estarem lá para tirar dúvida, conversar, entre para o meu canal e venha fazer parte disso. Galera, quero mostrar para vocês aqui uma situação bem interessante que dá para a gente fazer. Olha só, vou mostrar isso agora de uma forma para você pensar no preço. Para que você veja isso aqui no gráfico de uma forma boa, eu quero que vocês visualizem isso aqui. Primeiramente, a gente falou sobre um rompimento, certo? Sobre um rompimento. Vamos colocar um pavio mais ou menos dessa forma assim, para a gente entender que isso aqui é um rompimento. Caso você faça uma compra, galera, neste ponto, aonde que vai ser o seu primeiro alvo? Aí, a gente tem dois tipos de critério nessa situação. Primeiro, definir qual tempo gráfico você está vendo esse rompimento. Então, olha só. Esse aqui, vamos fingir que eu estou vendo isso aqui no gráfico de 5 minutos. Se essa operação é de um gráfico de 5 minutos, significa que eu tenho alvos micros, alvos no preço no tempo de 1 minuto. Então, olha só. Tecnicamente, a gente olhar aqui, nosso primeiro alvo vai ser a máxima do que no anterior. Se você pegar isso aqui no próprio 5 minutos, você concorda comigo que eu teria daqui para cá, pensando aqui em 5 minutos, uma proporção de, no máximo, 100, 90 pontos, né? Olha lá, se der isso tudo. De um alvo inicial, é pequeno. Você concorda comigo? Mas vamos observar isso agora. Deixa eu trazer você para a mesma questão, mesma operação, só que agora num gráfico de 60 minutos. Será se muda alguma coisa? Muda o tamanho do alvo? Pois é,
pois isso aqui vai fazer parte do nosso estudo, do nosso próximo vídeo. O poder da conjunção, né? Como eu identificar um alvo de um tempo maior e tentar levar ele para o menor. Mas hoje, como a gente está falando de alvo macro e alvo micro, eu preciso entender que o alvo desta operação está aqui, mas ela tem um alvo micro. Dentro dela, eu tenho um gráfico de 1 minuto, que vai dar um alvo primeiro. Então, aqui este alvo vai ser representado dentro dele, dentro deste candle, eu tenho um alvo, tá? Isso para o alvo desta operação. Mas agora, eu quero te mostrar uma forma de enxergar o preço diferente. Vamos supor que eu vou desenhar aqui um gráfico de 120 minutos, tá? Um gráfico de 120 minutos. Vamos supor que ele fez isso aqui, tá? Fez isso aqui, não rompeu, criou uma falha. E aqui ele fez isso, criando a falha. Concorda, galera? Concorda isso aqui? Que o preço acabou fazendo uma falha. Tecnicamente, pelo gráfico de 120 minutos, eu tenho duas coisas a se pensar. Que nessa subida toda, vou fazer aqui que o preço fez isso aqui só para exemplificar, tá, galera? Você sabe que o alvo macro desta operação está aqui. O preço é para cair até essa posição, certo? Isso é um alvo macro. Significa que lá, se esse aqui é o 120, que aqui vai ser um alvo do diário, onde o diário vai estar chegando aí no seu alvo. Porém, antes dele chegar aqui, provavelmente ele falhou essa movimentação para fazer um micro pullback. Esse pullback vai ocorrer em tempos menores, que tecnicamente vai ser, eu tenho uma falha de rompimento, ele vai ter que voltar ao último rompimento. Esse alvo aqui provavelmente vai ser um fundo lá no gráfico de 15 minutos, né? Estou falando de 120 aqui, então ele vai ter um fundo lá por 15 minutos, onde esse preço tem que dar alvo. E esse, nesse caso, é o alvo micro desta operação, porque o alvo macro está aqui. Como que eu consigo visualizar isso no gráfico diariamente? Então, vamos lá para a gente fazer alguma leitura para que você entenda melhor essa situação, né? Vamos lá, rapidinho. Deixa eu abrir aqui o gráfico para que você veja, né, de uma forma eficiente no preço, né? Vamos colocar aqui um gráfico de 120 minutos para a gente fazer a leitura. Vou limpar aqui essas marcações, né? Limpar essas marcações para a gente visualizar. Vamos pegar aqui de um tempo aqui mais para trás, para a gente ter aqui. Não, mas se eu pegar muito para trás vai ficar ruim para mostrar nos outros tempos gráficos. Vamos pegar daqui, né? Vamos pegar daqui. Olha o que que o mercado fez nessa situação, tá? Nesse ponto, o que que o mercado fez? Galera, bem simples. Se você trouxer o preço, deixa eu pegar aqui com essa aqui, e ver o que que o preço fez aqui, ó. Ele criou uma negação neste ponto, concorda? Criou uma negação nesse ponto. Tecnicamente, nós sabemos que nós temos um alvo no 50%. Então, a gente deve traçar os 50% dessa região. Nova mínima, nova máxima, novo 50%. Eu tenho algum fundo dentro da região de 50? Tenho. Então, o meu fundo dentro da região de 50 é esse aqui. Concorda? É o alvo do Kindle 4. Esse é o alvo dele. Só que ao mesmo tempo, galera, que esse Kindle, nos 120 minutos, deu alvo da operação, ele chegou aí e parou nesse local, eu preciso saber se este Kindle ele tem alguma coisa micro para retornar. Então, qual que seria o alvo micro da operação em si? O alvo micro dele seria esse candle chegar e bater e respeitar esse ponto.
Se ele respeitar, eu tinha um alvo micro daqui para cá. Nesse ponto é o ponto que eu devo executar parciais, tá? Eu tenho que executar a parcial aí, de qualquer forma. Executar as parcial e segurar para mim ver se o preço rompe. Então, olha só que interessante. A partir do momento que esse cara não respeitou o alvo dele de 50%, agora gerou operação ao contrário. Isso que, inclusive, gerou uma operação que a gente fala dentro do meu operacional, que é a terceira forma que o preço chega nos 50%. E a terceira forma que o preço chega nos 50%, ele tende a ir buscar topo. Opa, mas peraí, o topo está aqui, ó. Olha aqui, ó. O topo está aí, ó. Se o topo está aqui, ele acabou fazendo uma confirmação de rompimento. Olha só, esse candle acabou de me abrir este alvo. Então, se ele abriu esse alvo, significa que eu tenho que buscar ele. Aí, beleza, ele voltou aqui para baixo, fazendo um micro pullback, uma confirmação de rompimento, e show de bola. Perfeito, fechou o dia. Aí vai abrir o próximo dia, galera. Olha só que interessante. Quando esse próximo dia vai abrir aqui, ó, eu tenho a seguinte leitura. Olha só, bem simples para a gente entender. Fechou o dia. Para o próximo dia, o que que eu tenho que observar? Que eu tenho um alvo macro. Quem que é meu alvo macro? O final dessa operação que foi gerada no 120. Ela é meu alvo macro. Então, meu alvo macro é esse ponto. Qual que é o alvo micro? Tá vendo que ele fechou no negativo? Sim. Pelos padrões de rompimento, significa que nesta hora o preço tem que fazer o quê? Ele deve tentar vir aqui embaixo, violinar e falhar esse candle para que ele continue subindo. Ok. Quer dizer que se o preço abrir aqui, eu tenho vendas? Tem. Só que essas vendas são micromovimento, porque essa venda é apenas para vir violinar aqui. Se ele vir violinar, retorna aqui acima, o primeiro candle positivo aqui, ó, do gráfico de 15 minutos já me habilita uma compra pelo 120. Então, eu já teria uma compra aí em busca do alvo macro. Aqui é meu ponto de decisão. Onde o preço deve romper ou continuar. Então, vamos lá. O que que o mercado fez aqui nesse ponto, galera? Ele chegou no alvo macro, certo? E fechou abaixo. Tecnicamente, o que que nós temos que imaginar desse candle? Que ele tem que fechar negativo. Ele fechou negativo, galera? Não. Se ele não fechou negativo, significa que o preço abriu um novo alvo. Olha que importância disso. Olha aqui, vamos ver se você entendeu. Aqui é o alvo macro. Então, aqui eu precisava de rompimentos ou falhas. O mercado violinou e fechou abaixo. Então, eu já posso pensar em vender nesses candles aqui, ó. Mas, contanto que ele tem que fechar negativo para habilitar essa nova jornada. Um alvo aqui, ó. Mas ele não fechou, fechou de indecisão. Esse momento que ele é indecisão, eu preciso dos gráficos menores para confirmação do que vai acontecer no próximo candle. Como esse candle não caiu, eu tenho uma chance de uma possibilidade de compra nesse candle. Só que essa possibilidade de compra ela deve ser efetuada. O que é efetuada? Ela precisa de uma retração. Esse cara fez a retração em cima do último rompimento do dia e fechou positivo, gerando a compra desse movimento aqui. Olha que interessante da gente pensar no preço. Então, galera, quando a gente para pensar e analisar alvos, você vai ter uma grande assertividade se você escolher os alvos macros para entradas micros. Olha que interessante. Então, vamos fazer pequenas marcações aqui nesse gráfico para a gente acompanhar o que aconteceu nele, tá? Pequenas marcações. Como no gráfico de 120 eu só marco gatilho de reversão,
a gente pode pegar aqui e já fazer umas marcações para a gente compreender o que que o mercado fez aqui de então. Para o dia de hoje, né? Para o dia ontem, né? Que trabalhou aqui em cima desse ponto. Quem que era que teria marcado aqui? Galera, nós tínhamos um alvo macro, que era quem? Esse ponto. Esse ponto aqui era um alvo aí, onde a gente tinha que pensar numa possível entrada. A próxima era aqui. O próximo era aqui. Por quê? Porque são gatilhos de reversão. Quem viu aí eu falando sobre os gatilhos, você tecnicamente já compreendeu o que que ele faz aí neste local. E olha que interessante. Olha o que que o mercado fez no dia de hoje. Ele abriu, né? Ele abriu abaixo do gatilho de reversão. Então, tecnicamente, esse candle aqui, ó, por ter aberto fazendo uma negação, ele deve dar continuidade à venda. E ele já faz a falha, né? Já faz a falha da negação aí. Essa falha da negação, a gente já consegue visualizar ela aqui, que ele devolveu o fechamento do candle negativo, fazendo com que agora o candle 2 seja obrigado a violinar este cara. Então, o que que a gente vai ter? Que nesse momento, quando o dia abriu, eu só pensaria em vendas. Só bater na venda. O preço romper. Mas ele não rompeu, voltou e falhou. Beleza? Ok. Então agora mudou. Agora eu tenho a possibilidade de compras. Esse cara eu quero compras para tentar vir na máxima dele. Vir na máxima. Quando ele vem nesta máxima, aqui é meu alvo. Então eu preciso que nesse ponto haja falhas ou rompimentos nos tempos menores. Então observa que o alvo micro desta operação, quando este candle fechou, era uma retração de 50%. Tecnicamente a gente consegue visualizar o alvo dessa operação lá no 15 minutos para ficar mais certinho, tá? Então vamos visualizar ele lá. Ó, vou colocar uma linhazinha aqui, dar uma palha aí do que a gente vai ver no próximo vídeo para vocês. Então vamos lá visualizar o alvo dessa operação. O que o mercado fez aqui? Opa, tirar aqui. O que o mercado fez aqui, galera? Todo mundo consegue visualizar isso aqui, ó? Que o mercado veio, violou o fundo, fez continuidade, falha de fundo. Esse cara já é uma falha de fundo, galera. Quando esse candle veio aqui, ó, só veio buscar liquidez para testar o fundo rompido, que era onde esse cara aqui deveria ter testado, não testou, por esse aqui ser continuidade. Vim testar o fundo rompido e buscar o último topo. Olha o que é interessante aqui. Olha o que é interessante aqui. Eu sei que muitos de vocês não vão conseguir visualizar isso já agora, porque requer um tempinho de conhecimento, de teste, para que vocês visualizem isso. Só tirar bem aqui a linha, tirar a linha, para me explicar para vocês aqui de uma forma bem nítida do Kindle Aquino. Porque o Kindle Aquino, ele é excelente para você utilizar nos gráficos macros, tá, galera? Olha só. A partir do momento que esse candle aqui fechou negativo, eu poderia vender nesse candle aqui com toda a convicção de vir buscar o ponto de teste que era o candle 8 fazer. Buscar a mínima do fundo que foi violinado. Então, a mínima do fundo que foi violinado foi aqui. A venda nesse candle é micro. Por que micro? Porque esse cara aqui, ó, acabou de efetuar uma falha de fundo. A gente estuda isso aqui na mentoria, e aqui é confirmado, tá? Falha de fundo. Então, ele abriu um alvo macro aqui, tá? Abriu o alvo macro aqui. Muita gente fala assim: ah, mas ele já foi lá, galera. Ele que abriu, não é ele que dá alvo, é o próximo, né? O próximo que eu se digo, próximos movimentos, não o próximo candle, né? O próximo candle pode fazer o que ele quer ainda. Então, observe o seguinte: aqui é o alvo que esse cara abriu. Então, tecnicamente, esse candle aqui já poderia fazer isso aqui, ó. Já vim dar esse alvo. Porém, como está faltando o teste da mínima do fundo que foi violinado, o que, que aconteceu no candle 10? Foi lá, buscou esse alvo, voltou criando a falha no alvo.
Quando ele cria isso, porque criou uma negação, a gente espera o teste. Aqui, ó, é alvo micro, compra para o alvo macro. Macro. Então, observa a seguinte situação, galera. A gente aqui, o nosso operacional, ele é tão poderoso que você consegue operar nas duas pontas do mercado, tanto na compra como na venda. Você consegue operar se você tiver noção do que está acontecendo, tanto para pegar os alvos micro ou aguardar para pegar os alvos macro. Então, observa que a partir desse momento, eu tenho uma operação de aproximadamente 470 pontos. Eu poderia fazer uma venda aqui com um alvo menor de 150. Então, vocês entendem o poder dessa análise? Como que a gente faz ela? Observa que nos tempos maiores, eu sempre busco o candle a candle para entender para onde o mercado vai jogar, para onde que o mercado quer ir. E com isso, a gente consegue aí uma grande assertividade no mercado. Então, entender que aqueles padrões, tá? Aqueles padrões que a gente falou na aula anterior, falando sobre negações, rompimento, falhas, eu quero sempre nos alvos. Então, se você entende que aqui era o alvo micro da operação, né? Opa, desculpa, que aqui era o alvo micro da operação e que eu ia poder fazer minha operação baseada aí, olha só, aqui, ó, que eu poderia fazer minha operação de compra lá no gráfico de 5 minutos, a partir do momento que o preço falhasse, nesse ponto, para buscar essa região de alvo, e aqui eu vou esperar novamente o preço da alvo para mim poder decidir, vai ser excelente as operações. Então, observe o seguinte, vamos lá nos 5 minutos só para você olhar isso aqui e a gente encerrar o vídeo de hoje. Olha aí, galera. O que é a questão da movimentação no mercado? A partir do momento que o preço deu alvo, fechou falhando, você já tem uma compra pelo micro movimento aqui, mas pelo macro no candle 31. Então, olha só, a sua compra no candle 31, muita gente quer pegar o alvo micro sem entender para onde o preço vai e acaba perdendo a operação. Olha só, ele ia querer pegar um alvo no máximo até aqui, sendo que o alvo dessa operação está lá em cima. Ó. Olha a sensação, olha o tanto que é ideal a gente conseguir compreender onde está o alvo macro e conseguir compreender, olha aqui, a sua venda aqui, ó, venda aí, ó, confirmadinha, ó, nos 5 minutos, onde está o alvo micro. Então, você venderia aqui, mas você saberia que deveria sair no máximo aqui.